E aí, pessoal, tudo bom? Então, esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando, contando sobre como foram meus estudos até esse momento. O primeiro foi sobre o ensino médio, o segundo foi sobre a graduação e agora o terceiro vai ser sobre o mestrado. Minha história com o mestrado começou bem antes de eu terminar a graduação e perdurou até 2 ou 3 anos depois de eu terminar a graduação, porque de certa forma eu fiz dois mestrados e eu vou explicar para vocês nesse vídeo como. Mas antes de eu iniciar o vídeo, me permita agradecer aos maravilhosos membros do canal. Como sempre digo, são vocês que me ajudam a manter essa regularidade, gravando 2 vídeos por semana. Então, um muito obrigado mesmo a vocês e aproveitar a oportunidade também para agradecer aos novos membros do canal. Nós temos agora com a gente a Natália Martins, o Luan Menezes, o Diário de um Inconformado, o Léo Biscassi, Maurício, João Felipe, Gustavo Silva, Gabriel Antônio, Ivan Gabriel, Nanda Cerquinho e Renato Gomes. Muito obrigado a vocês que se juntaram e nós somos agora cerca de 96 membros e estamos quase chegando em 100 e o meu objetivo é que quando a gente chegar a 100 membros no canal, eu vou reestruturar como funciona as memberships, talvez adicionar algumas coisas novas, ter alguns vídeos dedicados só para membros respondendo perguntas específicas de vocês. Eu vou anunciar tudo mais para frente. Então, sobre como foi o meu mestrado. A minha história com o mestrado começou em 2018. 2018 foi o meu último ano de graduação. Então, eu estava fazendo lá o sétimo e o oitavo semestre. Em janeiro de 2018, tinha acabado de começar o sétimo semestre. Em janeiro de 2018, meu objetivo era entrar no mestrado da universidade que eu estudava, né? Então, eu estudava num campus do interior e eu queria fazer mestrado na Universidade Federal da capital. Eu estudava na Federal, num campus do interior. E para você entrar naquele programa de mestrado era muito simples. Você fazia um curso de verão, que geralmente era no mês de janeiro, e em fevereiro, na primeira semana de fevereiro, você fazia uma prova. Esse curso de verão era um curso de verão de análise real. E eu, para treinar e coisas assim, decidi que em 2018 faria o curso de verão e tentaria fazer a prova. E se tudo desse certo, em 2019, quando eu realmente fosse prestar a prova de verdade, eu iria estar mais preparado. Então, em janeiro de 2018 eu fiz isso, fiz o curso de verão, e como a minha orientadora de iniciação científica era desse mesmo campus, eu conversei com ela e expliquei que eu queria fazer a prova, e ela conversou com a diretoria e eles disseram tudo bem. Eu fiz a prova e fui aprovado. Eu não lembro quantas vagas eram, mas o importante é que eu não tinha bolsa. Eu tinha sido aprovado e aí começou uma discussão se eu poderia ou não fazer o mestrado, se eu ia ter bolsa e coisas assim. Conclusão foi, não vou ter bolsa, mas se eu quiser fazer as disciplinas, quando eu terminar a disciplina, eles escrevem um documento com a minha nota e no ano que vem, quando eu realmente entrar no mestrado, eles creditam aquela nota e eu não preciso mais fazer aquela disciplina. E eu disse, ótimo. Então, paralelo ao meu último ano de graduação, aqui de 2018 a 2019, eu fiz um ano de mestrado. E nesse período eu fiz, deixa eu lembrar quais foram as disciplinas. Foi álgebra linear. Eu sei, para álgebra linear no mestrado não faz muito sentido, mas era um curso de álgebra linear preparatório para análise funcional. Então a gente via coisas como espaços duais, biduais, formas quadráticas e coisas assim. Era um pouco difícil. Também fiz, acho que, análise funcional. Então foi um curso no primeiro semestre e um curso no segundo semestre. Só dava para eu fazer realmente uma disciplina, porque eu já tinha 4 disciplinas da graduação, mais uma disciplina do mestrado, também tinha iniciação científica que eu fiz nesse ano e também tinha TCC. Então não dá para você abraçar o mundo também, né? Então eu decidi que uma disciplina por semestre já me adiantaria um pouco quando eu chegasse aqui em 2019 e realmente prestasse o exame aqui de 2019. Porém, em fevereiro ou março de 2019, não lembro muito bem, por um motivo familiar eu fiz uma viagem e eu fui para o Canadá. Então, mais ou menos por aqui, eu viajei para o Canadá.
E no Canadá eu tive a oportunidade de conhecer. Eu fui para uma cidade chamada Vancouver, e Vancouver tinha uma universidade muito famosa chamada University of British Columbia, UBC. E eu fui para o campus da UBC e eu fiquei maravilhado. Foi provavelmente um dos lugares mais belos que eu já vi em toda a minha vida. É um campus que fica na beira do Oceano Pacífico. E realmente, se você tiver a chance, dá um Google aí nas fotos da universidade. É um lugar belíssimo. E aí eu pensei, como pensamento intrusivo que eu geralmente tenho, né? E se eu estudasse aqui? E aí, quando eu voltei para o Brasil, o resto do ano de 2018 foi pesquisando se teria como eu estudar na UBC. E como eu já estava fazendo mestrado, eu pensei, o passo óbvio é fazer mestrado nesse lugar. Então começou essa busca do que eu precisaria fazer. E aí muitas coisas entraram em jogo. Teve que ter exame de proficiência em inglês. Eu fiz na época o TOEFL. Eu acho que escreve assim, TOEFL. E era um TOEFL diferente, era o TOEFL IBT, que é um Computer-Based. E acho que o total era 120 pontos e para eu entrar eu tinha que tirar 100 pontos e a minha nota foi 101. Então eu passei por um ponto. Mas o importante é que eu passei. E então eu tinha que fazer essa prova de proficiência em inglês. Eu tinha, obviamente, que traduzir todas as minhas coisas e tal, mas eu também tinha que compensar as disciplinas que eu tinha, como eu fazia licenciatura, né, eu tinha que compensar as disciplinas para poder entrar nesse mestrado, porque eles requeriam que eu tivesse feito análise complexa, um curso de EDP e coisas assim. E como eu disse no vídeo anterior, eu usei então esse ano aqui para justamente compensar, e um pouquinho do início do ano de 2019 também, para compensar essa falta que a licenciatura não conseguiu prover. E obviamente eu usei o fato de eu estar fazendo esse mestrado para fazer esse curso de análise funcional aqui, que já me ajudaria a compensar por isso. Então, esse ano aqui foi um ano de muito trabalho. Quando chegou em dezembro de 2019, era a data para aplicar para o mestrado. E eu apliquei, mandei a carta de recomendação da minha orientadora de IC, do meu orientador de TCC e de um professor no campus que eu estudava, que tinha me ajudado em alguns trabalhos que a gente apresentou em seminários. Mandei meu histórico, meu currículo, mandei também o histórico desse semi-mestrado que eu fiz, né? Então, em janeiro de 2019, houve novamente o curso de verão. E eu decidi fazê-lo porque o resultado da universidade só iria sair em abril, maio. Então, se não desse certo, eu tinha que garantir que eu tinha alguma coisa. Então, em janeiro de 2019, eu fiz a prova de admissão do mestrado de novo para a capital. E, sinceramente, eu não queria ter feito. Para mim, se eu já tinha passado na prova de 2018, era só entrar. Mas como havia a questão de bolsas, eles tinham que ranquear quem iria ter prioridade para receber as bolsas e tal. Então, eu falei, tudo bem, eu faço. E, inclusive, eu tenho essa prova. Consegui encontrar no site. É essa prova aqui. É uma prova de análise real extremamente simples. Primeira questão é de sequências. É um teorema clássico de análise real, que é toda sequência de Cauchy é convergente e toda sequência convergente é de Cauchy. Ponto. Você tem que saber demonstrar isso aqui. Isso aqui é para todo mundo fazer. A segunda é só usar critério de convergências para séries. A terceira era um problema que envolvia você saber usar as propriedades da derivada. E a quarta era série de potência, esqueci o nome por um segundo. Um problema de série de potência, que era basicamente você conseguir mostrar que uma série de potência é diferenciável, em que senso. E a última era uma questão de integração, que é basicamente você mostrar que o valor absoluto de uma função é integrável. Só que, se eu não me engano, a gente tinha só 3 horas para fazer isso aqui, e tudo era escrito, e só esse teorema aqui já me levava meia hora para escrever todos os detalhes e tal. Então, era mais uma corrida contra o tempo do que realmente saber resolver os problemas. Eu acho que a única que me deu um pouco de dificuldade foi essa terceira,
Mas foi só porque eu sabia fazer as outras 4, então eu fiz as 4, e aí quando eu cheguei na terceira eu não tinha mais muito tempo, e acabei só escrevendo alguma coisa lá, mas não cheguei a resolver ela completamente, não. E aí, deu tudo certo, passei no mestrado e entrei então no mestrado. Em fevereiro eu fiz a prova e o mestrado começou em março. E aí, em março, eu fiz outras disciplinas. Nesse caso, eu fiz análise no RN e eu fiz também alguma coisa de computação. E no outro semestre, eu ia fazer teoria da medida e análise funcional. Porém, em maio de 2019, chegou para mim a resposta da Universidade da Colômbia Britânica. E eu guardo com muito carinho a carta de aceite da universidade. Então, eles dizem aqui: prezado senhor Corre de PhD, eu estou muito feliz de lhe informar, de formalmente informar sua oferta para admissão na Escola de Estudos de Pós-Graduação da Universidade da Colômbia Britânica. Parabéns no seu aceite. E aí eles continuam explicando algumas coisas de financiamento e tal. Então, esse aqui foi um momento de muito descanso. Fiquei feliz porque o ano de 2018 a 2019 foi só preparação para esse processo aqui. Mas fiquei feliz que finalmente acabou. Então, eu tirei ali uma semana para descansar, mas aí começou outro processo, que foi o processo de aplicar para visto e encontrar apartamento para morar e etc, etc. E isso foi muito trabalho, mas é um trabalho que eu fiz um pouco mais feliz porque eu tinha certeza que estava tudo certo, né? Eu tinha a vaga na universidade. E aí o que aconteceu com esse mestrado? Bom, o mestrado no Brasil faltava, teoricamente, só um semestre para eu terminar, né? Se eu fizesse o segundo semestre de 2019, eu já tinha meio que acabado as disciplinas do mestrado, ia ficar faltando só a dissertação de mestrado, mas eu e minha orientadora, como a gente já estava trabalhando na iniciação científica por 2 anos, e eu já tinha começado um semestre de mestrado aqui em 2019, a gente praticamente ia terminar a dissertação no último semestre aqui e eu ia me formar em 1 ano, sendo que o primeiro ano foi paralelo com a graduação. E aí eu tranquei esse mestrado, então aqui no meio de 2019 eu encerro, eu não faço o segundo semestre. E em setembro, eu acho, agosto, setembro, eu vou para o Canadá para começar esse outro mestrado. E eu preciso dizer, foi uma das coisas mais alegres um dos momentos mais alegres que eu tive. Foi muito trabalho, foi muito cansativo. Eu acho que eu descanso desse processo até hoje, mas valeu a pena. Foi muito estresse, porém foi a grande divisão de águas assim na minha carreira como matemático. Tanto na matemática em si, eu percebi que a matemática que eu tinha estudado, tanto na graduação quanto no mestrado, os alunos da UBC viam, tipo, nos 3 primeiros anos de graduação deles. Então, eles eram pessoas que eram não mais inteligentes do que eu, nem mais brilhantes, mas simplesmente eles tinham a oportunidade de estar num ambiente que facilitava muito mais eles se aprofundarem na matemática, enquanto eu tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo e, enfim, todo esse problema. Então, foi um grande divisor de águas. E quando eu digo divisor de águas é porque foi muito difícil. Então, eu começo aqui o mestrado em setembro de 2019 e ele dura até julho, vou colocar bem aqui no finalzinho, julho de 2021. Então, ele vai até julho de 2021. Então, cerca ali de 2 anos. Deixa eu mostrar para vocês, então, o resultado desse mestrado. Esse aqui é o meu histórico do mestrado. Então, eu fiz as seguintes disciplinas. Em 2019, no primeiro semestre, eu fiz 2. Eu fiz Teoria da Medida e Integração e Tópicos e Equações Diferenciais, que foi o meu primeiro curso de cálculo das variações. E eu já falei sobre esse curso em outros momentos aqui no canal. O curso de Teoria da Medida foi o momento em que eu percebi que apenas fazer o mínimo não iria me levar a lugar nenhum. O curso de Teoria da Medida, eu tive o privilégio de fazer ele com um professor brilhante.
E o curso não foi difícil. O curso foi muito bem explicado, as listas de exercícios eram muito bem postas, tinha muito suporte para o curso, mas era simplesmente que nesse primeiro semestre aqui, em 2019, de setembro a mais ou menos dezembro, eu tinha acabado de chegar no país, eu sabia falar inglês, mas ainda assim você lida com vários choques culturais de estar entrando em um novo país pela primeira vez. Eu praticamente nunca tinha saído do meu estado, e então eu saí do país. Então foi um choque muito grande. Eu também estava recém-casado, eu e minha esposa casamos em junho, e então foi muitas coisas conturbadas aconteceram aqui nesse semestre. Eu sinceramente achei que eu não iria conseguir. Quando estava chegando ali em novembro, mais ou menos, eu pensei, eu não vou conseguir passar nessa disciplina, nenhuma das duas, e eu vou ser convidado a me retirar desse programa, porque realmente é sem condições, não tem como eu passar. E aí eu lembro de abrir a prova de teoria da medida e olhar para a primeira questão, não sei fazer, segunda não sei fazer, terceira não sei fazer, e isso até a última. Aí eu respirei fundo e comecei a rabiscar algumas coisas junto com a minha nota das listas de exercício que eu tinha resolvida. Eu cheguei aqui a tirar 68. 68 era a média mínima para alunos de mestrado, porque esse curso era um curso de graduação, olha só. Era um curso de graduação que alunos de mestrado faziam junto, e os alunos de graduação tiraram uma nota muito maior do que a minha. Tinha na minha sala alunos de graduação que não iam para aula porque tinham que fazer a PUTNA, aquela prova de matemática universitária. Então, não fazia nem sentido eu me comparar com eles, mas realmente a disparidade era muito grande mesmo. E aí, a outra disciplina que eu fiz foi cálculo das variações. Essa disciplina também foi difícil, porém eu consegui ir bem na prova, mas teoria da medida ficou marcado assim para mim como o ponto mais baixo, e depois disso as coisas começaram a melhorar. Tanto que depois eu fiz meu primeiro curso de teoria do transporte ótimo, tirei um A, tópicos de geometria, que foi a geometria diferencial, a mais, e aí todos os restos dos cursos foram tranquilos. Eu fiz topologia, sistemas dinâmicos, eu fiz análise funcional de novo, e eu fiz a equação da onda não linear e também a minha tese de mestrado. E teoria da medida foi o ponto mais baixo, e depois tudo se organizou, a vida se tornou normal. Mas eu percebi nesse curso de teoria da medida que você vai sempre encontrar um ponto na sua carreira que ou você passa daquele ponto e se torna melhor, ou você se destrói. Então, para mim, foi o curso de teoria da medida, com certeza. E deixa eu aproveitar para vocês, então, e mostrar qual foi a minha dissertação de mestrado. Então, da última vez eu mostrei o tema do meu TCC e começou uma grande cruzada para descobrir quem eu era baseado no tema do meu TCC. Estou feliz que ninguém conseguiu. Então, dessa vez eu não vou mostrar o tema da minha dissertação. Porém, eu vou dizer mais ou menos sobre o que era. A minha dissertação foi sobre uma equação chamada equação de Monge-Kantorowicz e como ela se relacionava com dois problemas variacionais. Um era um problema de otimização de forma e o outro era um problema chamado problema de Beckmann. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês mais ou menos. A dedicatória, obviamente, para minha esposa. Então, eu faço uma introdução sobre problema do transporte ótimo. Daí eu falo sobre alguns teoremas básicos do transporte ótimo e eu falo sobre como essa equação é obtida. Você pega o P laplaciano, uma equação diferencial clássica, você deixa o P ir para infinito e fazendo o P ir para infinito você obtém a equação de Monge-Kantorowicz, no sentido clássico. Só que eu estava interessado num problema especial de transporte ótimo, que é quando você tem o problema do transporte, porém você é permitido trocar a matéria com a fronteira do domínio que você está definida. Então você tem aqui uma penalização pela massa que você envia para fora do domínio e você tem um crédito pela massa que você traz para dentro do domínio. Imagina um país
que ele faz trocas internas. As trocas internas ali é o problema do transporte ótimo clássico. E quando você faz trocas externas com outros países, isso é esse problema do transporte com taxas de importação. Com esse problema do transporte com taxas de importação, você consegue construir um problema pelaplaciano, mas agora com algumas condições de fronteira na U. E com essas condições de fronteira, quando você deixa o P para o infinito, você obtém uma outra equação diferencial, que é essa equação diferencial aqui. E o meu resultado foi mostrar que se você tem uma tripla, o ômega e a medida Q mais menos Q menos, essa tripla ela resolve dois problemas. O primeiro é um problema de otimização de forma, que é esse problema aqui. Ele é definido em três partes mesmo. Você define o funcional energia, e aí você faz então aqui um menos pelinha, um elevado a pelinha aqui para obter essa função psi, que depende só das medidas na fronteira. E finalmente você minimiza essa função com as massas na fronteira para finalmente concluir que a solução da equação de Monge-Kantorovich resolve o problema de otimização de forma. E também resolve um problema de Beckmann com um certo peso K aqui, que é um pouco diferente do problema clássico. Essa é só a introdução da dissertação, a página com o resto das contas está nas outras páginas, eu não ia imprimir tudo. Então essa foi a minha dissertação que eu defendi em julho de 2021. Outra coisa que aconteceu durante esse mestrado foi pandemia. Se você lembra muito bem, como eu falei, esse semestre aqui foi bastante conturbado, mas ali em 2020 agora, em março de 2020, começa a pandemia. E por causa da pandemia, uma coisa pequena, porém muito importante aconteceu. O meu orientador decidiu que iria adiantar a aposentadoria dele. Ele estava planejando se aposentar, eu seria o último aluno dele, mas como a pandemia começou, estava todo mundo em casa, ele pensou, vou adiantar minha aposentadoria e ficar tranquilão aqui. Então, isso foi um pouco ruim para mim, porque eu não tive tanto contato com ele quanto eu gostaria, porém, eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 alunos de pós-doc dele que se tornaram grandes amigos durante a minha carreira. Inclusive, um deles foi meu orientador na dissertação de mestrado, e o outro a gente trabalhou em um artigo separado juntos. Então, durante toda a pandemia aqui, a minha vida foi relativamente tranquila, porque eu não tinha mais que ir para a universidade. Para você ter uma ideia, eu demorava 1h30 a 3 horas para chegar na universidade e depois 1h30 a 3 horas para retornar, dependendo do trânsito. Então, haviam dias que eu passava 6 horas no trânsito. Então, a pandemia foi horrível, não tenha dúvidas, porém, na questão de transporte, facilitou muito para mim, eu tinha muito mais tempo disponível. Então, os anos da pandemia aqui, até ali o finalzinho, meio final de 2021, foi bem tranquilo. E eu, na verdade, Quando eu terminei a minha graduação, eu terminei o mestrado, eu não fui mais para a universidade. Eu não fui para a universidade nem para defender a dissertação. Foi daqui de janeiro até julho de 2021, eu praticamente não fui para o campus. Ele reabriu novamente, mas as aulas continuaram remotas sempre. Então, todas as disciplinas, todas as aulas que eu fiz foram todas remotas, que é uma pena, porque eu estava naquele campus porque era muito bonito, era um lugar maravilhoso, porém, por causa da pandemia, eu acabei não indo, mas isso me ajudou a focar nos estudos e tal e tudo mais. Mas com essa época ruim que aconteceu aqui, de setembro a dezembro, junto com a pandemia, junto com a época da minha dissertação, que eu não tinha tanto apoio do meu orientador e estava mais trabalhando com o pós-doc, que nem era mais pós-doc dele, já tinha começado a trabalhar em outro projeto, então ele não tinha tanto tempo. Essas 3 coisas juntas me mexeram muito com a minha saúde mental, de certa forma. Eu estava muito estressado, muito ansioso, e eu não estava feliz, né? Era algo que eu tinha batalhado tanto para fazer aqui no início, mas quando chegou no fim que eu fechei o laptop depois de terminar a minha dissertação, eu não senti vontade de seguir em frente. Tanto que eu recebi uma outra oferta que eu não lembro quando, eu acho que foi em março ou abril de 2021. Eu recebi uma oferta para fazer um doutorado numa universidade de Alberta.
que fica um pouco mais para o norte. Então, Vancouver é um pouco mais no sul, Alberta é um pouco mais no norte. Também na mesma linha de pesquisa. E por causa do jeito que a minha cabeça estava e o quão eu estava desapontado com a carreira acadêmica, eu decidi que eu não ia fazer esse doutorado e eu rejeitei essa oferta. E então, em julho de 2021 aqui, se encerrou a minha carreira acadêmica. Eu estava decidido em encerrar. Assim, eu ainda gostava muito de matemática. Eu era muito apaixonado pelo assunto e eu estava feliz de ter encontrado um problema que era interessante para mim. Porém, ter que lidar com esses percalços da vida acadêmica, de orientador, de disciplina e coisas assim. E no doutorado saber que eu ia ter que fazer exame de qualificação, ia ter que fazer exame de candidatura. Eu, sinceramente, naquele momento, nesse momento, julho de 2021, era a última coisa que eu queria pensar. Então eu decidi que não dava pra mim naquele momento. E na verdade não dava pra mim mais de jeito nenhum. E aí, em julho de 2021, eu desisti do doutorado, não cheguei nem a ir. E em setembro eu comecei um trabalho. Em setembro de 2021, eu comecei a trabalhar numa agência financeira no Canadá como atuário. Eu não sei se vocês querem um vídeo falando sobre como foram esses 2 anos trabalhando como atuário, mas eu acho que seria interessante. Talvez eu faça a parte 4. Deixa aí nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse. Eu falo sobre como foram esses 2 anos como atuário e o que me fez decidir, então, retornar para a carreira acadêmica e retornar para o doutorado. Mas essa aqui foi a história do meu mestrado de 2018 a 2021. Parece que demorou muito mais do que a graduação. Se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem saber coisas sobre aplicar para fora do Brasil e coisas assim, por favor, deixem aí nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder. É isso.